eu peço aos presentes que não quiserem aparecer na gravação para desligarem as vossas câmaras. E antes de iniciarmos então as nossas três comunicações de hoje, eu vou aqui fazer uma breve apresentação do projeto Biocomp 2.0. Eu espero que já estejam a ver a minha tela. Este projeto é um projeto de investigação que foi e é financiado pelo programa Compete 2020, pelo Portugal 2020 e também pela União Europeia, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. A ideia deste projeto foi desenvolvida no âmbito do programa Biodeveloper, da New Organic Planet. Este programa tem como objetivo acolher projetos de investigação e desenvolvimento cujos trabalhos estejam incluídos nos eixos prioritários deste programa e que se encontram aqui espelhados, como podem ver neste infográfico. Eu não vou explorar cada um destes eixos, convido a quem quiser saber mais acerca do programa Biodeveloper a visitar o site da New Organic Planet. E no que respeita ao projeto Biocomp 2.0, este projeto está integrado no eixo que diz respeito ao estudo de produtos que auxiliem na área da proteção e da fertilização das culturas. E está incluído neste eixo porque o seu principal objetivo é, desde que começou em abril do ano passado, é a produção de compostos orgânicos para aplicação em agricultura biológica. Compostos orgânicos estes que tenham na sua constituição jacinto de água e também subprodutos resultantes das atividades agropecuárias, florestais e ou agroindustriais. E para alcançar este objetivo, temos então no projeto definido um plano de implementação que terá uma duração de 24 meses e que se encontra basicamente dividido em 4 fases principais. A fase inicial, de estudos preliminares e investigação e seleção de competições, aqui representadas neste diagrama pelas atividades A1 e A2. A segunda fase do plano compreende o estudo e o desenvolvimento do processo de compostagem e a sua monitorização e controle desse mesmo processo de compostagem, e que dizem respeito então às atividades A3 e A4. A terceira fase do plano consiste na fase de testes e ensaios de validação da solução que foi proposta e desenvolvida durante a segunda fase do plano, ou seja, nas atividades A3 e A4. E, por fim, a última fase do plano de implementação, e esta fase será desenvolvida sempre em paralelo com as duas fases anteriores, envolve o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica. Além destas 4 fases principais, teremos também no projeto uma atividade orientada para a disseminação dos resultados que forem sendo produzidos ao longo do projeto, bem como uma atividade da gestão técnica do projeto, que será transversal a todo o projeto. Finalmente, para implementar então este plano de atividades, o projeto tem um consórcio que é constituído por 3 entidades. A empresa Colina Generosa, que é a entidade líder do projeto Biocomp 2.0, a Escola Superior Agrária do Politécnico de Bragança, cuja coordenação dos trabalhos que serão desenvolvidos no projeto está a cargo do professor Manuel Ângelo Rodrigues, e ainda a Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra,
que tem uma equipa que está a ser coordenada pela professora Daniela Santos. Termino assim a minha apresentação, deixo-vos o meu contacto, caso queiram obter mais informações sobre o projeto Biocomp 2.0 ou até mesmo alguma questão que tenham sobre o projeto ou até sobre o programa Biodeveloper da New Organic Planet. Assim sendo, e sem mais demoras, vamos começar com a nossa primeira oradora da tarde, a professora Hélia Marchante. A professora Hélia é doutorada em Biologia pela Universidade de Coimbra, em colaboração com a Universidade de Cape Town. É docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, como eu já apresentei, e é também investigadora no Centro de Ecologia Funcional. É embaixadora do Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 15, que respeita proteger a vida terrestre. Trabalha com plantas invasoras, focando-se principalmente na sua ecologia e controlo, nomeadamente no controlo biológico das plantas invasoras. Tem participado em vários projetos de investigação, alguns deles com uma forte componente aplicada e em estreita colaboração com os diferentes stakeholders que são responsáveis pela gestão das plantas invasoras no território. Tem várias dezenas de publicações científicas em revistas da especialidade e em vários livros. Dedica-se ainda à comunicação de ciência e ciência cidadã e colabora em projetos de gestão de plantas invasoras. É também ainda uma das coordenadoras da plataforma invasoras.pt. Obrigada, professora Hélia, uma vez mais por estar aqui conosco. A professora Hélia vem então falar-nos sobre o jacinto de água, porque é afinal tão invasora. Professora Hélia, o palco é seu. Ok, muito obrigada. Credo, até me assustaste, Verónica, com esta apresentação. Eu para já queria muito agradecer o convite que me foi feito. Queria pedir que alguém me controle o tempo para eu não me distrair, pode ser? Sim, pode ser. Ok, então eu venho falar daquilo que eu gosto mais, não é? Tenho a sorte de me convidarem para falar de plantas invasoras e, na verdade, eu gosto de falar de plantas invasoras, mas detesto as plantas invasoras, ok? O jacinto de água, nesse âmbito, é muito traiçoeiro, porque é uma planta muito bonita, e, portanto, é muito fácil gostar dele e às vezes, precipitar-nos com as ações que podemos fazer por ele ser tão bonito. Então, eu vou começar por chamar a atenção que eu venho falar do jacinto de água e ele, de facto, é quase como se fosse, assim, a estrela das plantas invasoras aquáticas, não só em Portugal, mas no mundo, porque é uma planta que está submersa, que se vê muito bem e que é das piores invasoras aquáticas a nível mundial, e que não é fácil passar despercebida. Mas ele não está sozinho, portanto eu gostava muito de não deixar de transmitir esta imagem, esta ideia, que muitas vezes nós olhamos facilmente para o jacinto de água por ele estar flutuante e estar à superfície e ter uma fase muito bonita, mas nós temos várias outras plantas e todas as que estão aqui, exceto aqui este cantinho, são plantas invasoras ou aquáticas ou que podem ter uma forma aquática, que estão aqui ao pé de nós e que causam igualmente muitos problemas, mas algumas delas são mais discretas por serem pequeninas e estarem à superfície, como a azola, ou como a pinheirinha, que tem assim passa mais despercebida, mas depois temos algumas debaixo d'água e que não as vemos, mas elas estão lá e causam problemas também muito graves. Portanto, gostava só de fazer esta chamada de atenção e agora vou-me focar só no jacinto de água, ok? Eu acho que, se calhar, todos os que estão aqui já ouviram falar desta planta aquática. É uma planta que vem de longe, não é? Vem da América do Sul. As plantas invasoras aquáticas, ao contrário das terrestres, têm uma grande facilidade de invadir áreas que têm climas diferentes,
porque a água dá-lhes alguma flexibilidade, por assim dizer, em termos climáticos. O jacinto, eu acho que toda a gente tem esta noção, que é uma planta flutuante. É uma planta flutuante porque tem mesmo como se fossem uns flutuadores nas folhas, que é como se fosse uma esponjinha que as ajuda a flutuar. Mas isto é a parte que se vê bem. O que às vezes não se vê tão bem é que ela não precisa mesmo de água para sobreviver. Portanto, ela pode sobreviver em solos alagados. E é preciso ter muita atenção, porque às vezes quando se controla jacinto de água, pensa-se sempre onde é que vamos pôr toda esta biomassa que retiramos, e às vezes colocam-se em solos que têm muita água, e ele de facto pode sobreviver nessas situações, enraizar e dar novas plantas. Por outro lado, também é preciso ter noção que, sendo flutuante, quando o retiramos da água e acumulamos em grandes pilhas, e sei que há aqui pessoas que têm esta experiência, ele, como tem muita água acumulada, mantém-se durante algum tempo até secar. E isto quer dizer que, se durante esse tempo houver uma variação do nível da água, por exemplo, como acontece em cheias, eles, mesmo estando já algum tempo fora da água, eles podem estar vivos e conseguem recuperar e voltar a reinvadir pelas pilhas que são depositadas muito junto à margem, na margem, mas muito junto ao leito. Se houver uma variação, eles conseguem voltar a viver, quase que renascer. Depois, também sendo flutuante, há uma parte que vai ao fundo, que são as sementes. E essas sementes, quando estão no fundo, nós deixamos de as ver, deixa de estar na fase flutuante, mas podem-se manter escondidas, mas viáveis, vivas, e depois podem germinar e dar novas plantas, e às vezes é por aí que ele recupera da invasão. A grande questão que torna o jacinto invasor é, de facto, a reprodução vegetativa, ou seja, mesmo tendo as sementes, eu já vou falar um bocadinho mais das sementes, a verdade é que é a parte vegetativa, ou seja, a criação de fragmentos é que lhe dão o grande potencial invasor que ele tem por todo o mundo. E estes fragmentos às vezes são fragmentos ignorados, digo aqui ignorados entre aspas, porque são, por exemplo, quando há ações de controlo, ficam uns bocadinhos na margem e não ligamos. Mas também podem ser fragmentos que são formados a quando das próprias intervenções que o partem aos bocadinhos, que vão fragmentando as plantas. Ou podem ser fragmentos que surgem arrastados pela corrente, portanto de zonas a montante, e que acabam por se ligar depois à margem, e aí, a partir daí podem fazer novas invasões. Portanto, os fragmentos de facto são assustadores, vou dizer assim, porque eles conseguem, desde que tenham um nó, eles conseguem dar novas plantas. E essas plantas, quando têm as condições ideais, podem duplicar em 5 dias. Ou seja, eu costumo dizer que se ficarmos a olhar para ele, o vemos efetivamente crescer, porque ele tem uma taxa de crescimento vegetativo muito vigorosa. Ele tem estas raízes, portanto, se esta ponta da folha ficar sozinha num fragmento, ela não dá uma planta nova, ok? Portanto, ela precisa de ter uma parte que tenha um nó para conseguir dar esta tal reprodução vegetativa, e depois o crescimento é muito acelerado. Às vezes, isto é um jacintozinho, o jacinto às vezes chega a ter mais de meio metro, e às vezes quase que se aproxima do metro, portanto as folhas, estes flutuadores esticam, não é? E ela pode ser uma planta de facto bem maior do que o normal que acontece. Além da parte vegetativa, ela tem as flores muito vistosas. Normalmente ela é dada como uma planta que faz a floração no verão e é muito efêmera, 2, 3 dias, mas a verdade é que se pode estender pelo outono. E o porquê que eu estou a chamar a atenção destas flores? A produção de semente, de facto, não é a maior preocupação em Portugal. Um dos grandes problemas é que estas flores são tão bonitas, que é muito frequente, na época em que eles estão em flor, vermos nas redes sociais e por aí, pessoas entusiasmadíssimas com esta flor tão bonita que posso levar. E, portanto, isto é uma razão de alerta. Portanto, elas despertam muito interesse, e como há muita falta de informação, as pessoas veem plantas bonitas
e levam para os seus lagos, para os seus charcos, para o pé de sua casa, para terem também estas plantas bonitas quando chega a altura do verão. Isto dispersam assim e há novos sítios de invasão que se suspeita que tenham sido criados assim. Depois tem, portanto, parte vegetativa, flores, frutos. Os frutos são umas pequenas cápsulas, com muitas sementes minúsculas, e uma planta facilmente tem vários milhares de sementes por ano, que depois, quando afundam, podem estar viáveis durante períodos relativamente longos, não são centenas de anos como algumas plantas terrestres, mas são mais de 20 anos, e normalmente precisam de condições muito específicas para germinar. Determinadas alturas da água, determinadas temperaturas, o que quer dizer que normalmente em Portugal a reprodução vegetativa é mais responsável pelo aumento da espécie do que as sementes propriamente ditas, mas há germinação, ok? Onde é que ele ocorre? Ele é de água doce, toda a gente sabe, acho eu, não gosta de águas com muita corrente, portanto, normalmente aparece nas zonas com águas paradas ou com pouco movimento, o que quer dizer que às vezes em rios que tenham mais corrente, com mais movimento, eles se acumulam nas margens e acabam por não estar na parte que tem mais movimento. Lagos, charcos e às vezes naqueles vasinhos ornamentais que aparecem nas casas privadas ou nos jardins públicos, também se vê e ele dá-se muito bem nessas situações. Em termos de preferência, ele tem um leque de temperaturas que anda ali entre os 25 e os 35 graus, isto mais ou menos corresponde, mais ou menos, e cada vez menos temos certeza de quando é que isto corresponde, mas corresponderia à primavera, que é quando ele tem as taxas de crescimento mais rápidas, e prefere muita luz, e águas com altos níveis de nutrientes também são excelentes. Na verdade, isto não é só para o jacinto de água, ok? Há muitas plantas aquáticas que respondem a isto, mesmo algumas nativas. Mas não é esquisito, ou seja, isto é as condições que ele prefere, mas é uma espécie que se desenvolve muito bem, até pode atrofiar um bocadinho, mas não morre, em condições muito distintas. O que normalmente limita são temperaturas muito baixas, e muitas vezes temperaturas muito baixas, mais ou menos abaixo de 10, associadas a geadas, podem de facto limitar o seu crescimento, e temperaturas muito altas, mas também não é um dia mais de 35 graus que o faz parar. Também não aparece, ou pelo menos não saudável, em águas salobras, e por isso é que em vários sítios às vezes o deixam ir para a foz, porque o aumento do nível de salinidade o acaba por fazer definhar, mas até lá ainda se aguenta. Onde é que nós o encontramos? Na verdade encontramos um pouco por todo o país. Eu podia ter aqui um mapa do mundo e aparecia um pouco por todo o mundo, mas nós em Portugal temos tanto no continente como nos Açores, em várias ilhas é dado. Ele aparece mais, e reparem que isto é um mapa de ciência cidadã, portanto está onde os cidadãos disseram que o viram, mas há outros pontos de certeza, mas aparece mais nas zonas mais litorais, mas também chega ao interior, e tanto do norte, não é? Ali aquele ponto mesmo na fronteira até a sul, na nossa vizinha Espanha ele é extremamente problemático. E muitas vezes faz estas situações assim, não é? Isto não é um arrelvado, é um rio com jacinto de água. Há aqui alguns pontos onde não temos pontos, mas que eu acho que há jacinto, mas aquele ponto de exclamação está ali mesmo em cima de uma zona onde não há mais jacinto, e eu acho que é pontual, por causa de um esforço muito concentrado e muito continuado para impedir que ele se estabeleça. Portanto, e ali em Badajoz ele é assustador, mas depois da fronteira até o Alqueva há um esforço de continuidade que impede que ele se estabeleça, apesar de ele ir entrando. E isso é muito importante e, portanto, gostava de chamar a atenção. O que é que ele faz? Diminui a qualidade da água, o que é curioso, porque é uma espécie que foi introduzida em vários sítios para melhorar a qualidade da água e é usada em alguns sítios para tratamento de água, e o seu fluxo, não é? Quando está muito desenvolvido. Mas a verdade é que uma coisa é vermos um corpo, isto é outra vez um corpo de água, aqui completamente tapado por jacinto em flor, uma coisa é vermos isto, que até podem estar a depurar a água, por assim dizer, outra coisa é vermos isto,
que depois afunda e dá quantidades enormes de biomassa a apodrecer dentro de água e, portanto, no fim, o resultado é o nível da qualidade da água diminui. E a verdade é que não é pouco frequente, isto é um ano em que tenha um abaixamento das temperaturas e geadas, regularmente consegue fazer isto. Portanto, isto são fotografias tiradas, esta por acaso é na Pateira de Formentelos, já mostra aqui uma de Montemor. Entope os canais, impede a navegação, não é? É fácil de perceber que se deixamos de ver o espelho d'água há de ter estas consequências. Acaba por diminuir o aproveitamento recreativo e piscicla. Aposto que uma cana de pesca tem alguma dificuldade em ir apanhar o peixe que está morto por baixo daqueles tapetes. E mostro-lhe uma fotografia, a fotografia foi tirada do Google, mas que por acaso mostrava alguém a fazer desportos náuticos e que de facto, passado uns anos, com este tapete é muito difícil continuar a fazer a mesma coisa, e depois o pior é que o tapete fica assim. E eu acho, mas o Helder de certeza que me vai ajudar a atualizar a situação, eu acho que já não está assim, mas de facto é muito perto aqui de nós. E depois, eu até pus aqui bem maior, reduz a biodiversidade, porque quando temos um tapete daqueles de jacinto, as plantas aquáticas, e nem tudo o que está verde dentro da água são algas, nós temos uma quantidade fantástica de plantas nativas aquáticas que fazem um trabalho, um serviço do ecossistema, aos ecossistemas fantásticos em termos de manutenção da qualidade da água, mas que a maior parte das pessoas não vê. Não vê simplesmente porque está dentro da água e porque nós temos muita cegueira vegetal. E quando o jacinto de água faz aqueles níveis de cobertura, como estas fotografias que eu mostrei, muitas plantas, várias delas raras, ameaçadas, nativas, simplesmente desaparecem. E não é só as plantas, não é? Também a vida animal dentro da água perde muito quando a cobertura é completa de jacinto, e há vários estudos que quantificam e que mostram esses impactos. Então, o que temos que fazer? Eu acho que, eu nunca me canso de dizer isto, acho que uma das coisas é apostar na prevenção e na detecção precoce e na resposta rápida. Ou seja, aprender sobre as espécies, reconhecer as espécies, não deixar que ninguém à nossa volta pegue no jacinto e o leve para um sítio onde ele não existe, porque não percebe que aquela planta tão bonita pode causar problemas. Isto somos todos nós que estamos alerta, porque à nossa volta, muito, muito, muito facilmente, a senhora da padaria e do café não sabem que o jacinto de água é um problema e acham simplesmente que é uma planta bonita que deviam ter. Nem pensar em levar para casa, nem deixar ninguém levar para casa, além de ser, pela lei, proibido. Depois, acho que estabelecer prioridades. Estas situações assim, ou seja, isto é muito perto das fotografias de há bocadinho, mas estas situações de pequenos núcleos de jacinto, se ele tem capacidade em 5 dias se duplicar, isto rapidamente, se não se fizer nada, duplica e tapa tudo. E, portanto, eu acho que em termos do jacinto, uma das prioridades é, depois de grandes esforços ou de eventos naturais que o ajudam o jacinto a reduzir a sua densidade, é muito importante mesmo dar foco, ter capacidade, criar capacidade, às vezes não é ter mesmo, é criá-la, para intervir nestas pequenas manchinhas que podem rapidamente crescer e transformar-se num leito completamente tapado. Portanto, em termos de prioridades, nunca deixar que as pequenas manchas possam aumentar para se tornarem maiores e depois ser muito complicado de gerir. Acho que é muito importante ajustar os métodos de controle, ao contexto principalmente, e aplicá-los bem. E isso às vezes depende das áreas, há áreas que já vão tendo muita experiência porque trabalham muito com a espécie, mas há outras áreas que não, portanto apostar na formação e em esclarecimento. E acima de tudo acho que é isto, é garantir a continuidade a longo prazo de uma intervenção que se faça, porque só uma intervenção sem ter esse compromisso de continuidade com o jacinto de água normalmente é não ter resultado nenhum ou perder o esforço que se fez. Não é só com uma intervenção, a menos que seja um jacinto de água que chegou àquele sítio e eu consegui detectá-lo e retirá-lo precocemente, não é uma intervenção que faz nada ao jacinto. Isto muitas vezes quer dizer, e eu acho que há muito esta consciência
Infelizmente, pois na prática é difícil e nem sempre se consegue, mas é preciso mesmo equipas permanentes dedicadas para conseguir monitorizar os cursos de água, para conseguir monitorizar os corpos de água todos e conseguir impedir que pequenos núcleos avancem para se transformar em grandes núcleos, o que depois não só tem muito mais impactos, mas também tem muito mais custos para controle. Isto às vezes pode querer dizer, na minha escola, ou num jardim onde eu vou, ou num restaurante onde eu vou, que é super frequente. Quando estamos alerta vemos que o Jacinto de facto atrai muita atenção e está em todo lado, e às vezes depois é a partir daí que se limpa e que vai parar um curso de água natural onde se espalha. Acho que é muito importante também apostar nas medidas de biossegurança. Isto é uma palavra que devia ficar no ouvido de todos nós e que ainda está pouco estabelecida, porque às vezes é um equipamento qualquer de esportes náuticos, é uma máquina que é usada para controle de plantas aquáticas, é um atrelado que tira um barco, que leva uma parte, sementes de jacinto, que leva um fragmento de jacinto, um caminhão que é usado para transportar jacinto do sítio onde está a ser removido. Às vezes é assim que se espalha e que os fragmentos e as sementes conseguem estabelecer-se em novos locais. Há inclusivamente locais em que se suspeita que as invasões tenham ocorrido porque alguém emprestou uma máquina de controlar jacinto. Okay? Isto quer dizer falta de hábitos de biossegurança, quer dizer, não temos noção que aqueles equipamentos que utilizamos, consoante as espécies são coisas diferentes, os nossos sapatos, as nossas ferramentas podem levar bocadinhos de plantas. E elas dão origem a outras e sobrevivem nos novos sítios onde chegarem. Portanto, temos que tornar isto muito mais rotineiro nas nossas vidas, de limpar muito bem as coisas que utilizam de um lado para o outro. Isto tanto com plantas aquáticas como terrestres, mas aqui nas aquáticas é particularmente problemático. É muito importante colocar a gestão das invasoras e do jacinto de água na agenda, ou seja, às vezes não é preciso fazer diferente, às vezes é preciso, com tudo aquilo que já fazemos, passar a incluir intencionalmente, assumidamente, de uma forma distinguida, as funções que são precisas para gerir o jacinto, e isto é muito geral às outras espécies e depende muito do papel em que nós estamos. Apostar muito na coordenação, e isto é uma coisa que com o jacinto se nota que é um desafio gigantesco, mas tem que se trabalhar aqui. Há muitas entidades e muitos interessados que mexem na água, que intervêm em meio aquático, e se não estiverem coordenados e não estiverem comprometidos em trabalhar todos com o mesmo objetivo ou tendo presente aquele objetivo, o que às vezes acontece é uma equipa está a fazer um trabalho incrível e outra que nunca pensou nisso vem e estraga, e interrompe, e espalha a espécie e acaba por prejudicar e aumenta o azoto na água e de repente o jacinto explode. Okay? Portanto, é muito importante este trabalho de percebermos todos quem é que intervém naquele meio e coordenarmos e cooperarmos. E às vezes é assustador, vê-se muitas vezes intra-entidades, portanto, pessoas dentro da mesma entidade, mas que trabalham numa área diferente. Alguém que trabalha em educação ambiental, se calhar, vai fazer multiplicação de plantas e põe jacinto de água como exemplo. Portanto, é muito importante este passar informação a todos os níveis para podermos trabalhar coordenado. Não quer dizer que estejamos todos a trabalhar para o mesmo, mas é importante que estejamos alerta do que os outros estão a fazer para que as nossas ações não vão contrariar o objetivo de controlar. Apostar muito nas espécies nativas, eu acho que aqui temos muito a avançar, ainda a explorar, porque as espécies nativas podem, de facto, fazer uma barreira para o avanço do jacinto e de outras plantas aquáticas, mas o jacinto também, apesar de ele ser assustadoramente rápido e eficiente a crescer. Ajustarmos àquilo que acontece, e isto dentro da água é incrivelmente importante, porque muitas vezes uma variação do nível da água, um aumento dos nutrientes porque alguém pôs mais azoto ou fósforo no seu campo, e de repente os resultados que estávamos à espera e os meses que tínhamos planeado para intervir têm que ser alterados.
e é preciso ir criando capacidade de resposta a estas adaptações e assumir o nosso papel, ok? E aqui, para acabar o assumir o papel, e todos nós temos um papel aqui, é só descobrirmos qual é, pode ser de, enquanto cidadão que não tem nada a ver com isto, não levar plantinhas para casa ou chamar a atenção no café de manhã que o jacinto de água que está em flores não se pode tirar dali. Eu, no meu papel, acho que, como trabalho muito com controle biológico, mas ainda não com jacinto, mas eu acho que este é um dos agentes de controle biológico para o jacinto de água. Eu acho que nós temos mesmo que ir por aqui em Portugal, apesar de, tanto quanto eu sei, os estudos que já foram feitos foram interrompidos, mas têm que ser retomados, porque eu acho que isto hoje, este é só um dos grulhos que é usado para o controlar, mas há vários outros agentes e podem fazer uma diferença incrível na gestão desta espécie, mas é preciso começar, porque depois também são precisos vários anos para até chegar a um resultado, ok? E não vou continuar mais, vou só chamar a atenção que se não sabem, alerto-vos para este ciclo de conferências online que está a ocorrer de invasoras às quartas. Por acaso a semana passada, este mês foi sobre as invasoras aquáticas e falou-se do jacinto de água, mas vêm aí muitos e espero que explorem, que se inscrevam e espero ver-vos em algum. Obrigada, professora Hélia, pela sua apresentação. Peço que, se tiverem questões sobre a apresentação da professora Hélia e sobre as apresentações que vão ser feitas a seguir, que vão colocando no bate-papo. Vamos então passar para o nosso segundo orador da tarde, o engenheiro Hélder Araújo. O engenheiro Hélder é o responsável pelo Serviço Municipal da Proteção Civil de Montemoro Velho desde 2014. É licenciado em Engenharia da Gestão e Ordenamento Rural, no ramo de Tecnologias de Informação em Ordenamento Rural, pela Escola Superior Agrícola de Santarém. Tem ainda uma pós-graduação em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos, pela Universidade de Coimbra. Enquanto coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Montemoro Velho, é responsável por assegurar diversas atividades no domínio da proteção civil municipal, de defesa da floresta e do espaço rural, bem como de operacionalização dos meios municipais para a resposta a todas as atividades. No âmbito das espécies invasoras, o engenheiro Hélder Araújo tem promovido e executado as medidas de controlo, prevenção e erradicação das mesmas, entre as quais o jacinto de água, a espécie invasora do webinar de hoje, mas também de outras invasoras como a erva pinheirinha, a erva das pampas, entre outras. A sua apresentação de hoje visa partilhar a sua experiência, no caso concreto do jacinto de água em Montemoro Velho, nomeadamente por retratar aqui um pouco do existente neste território e quais as soluções que têm sido encontradas neste município para dar resposta a este problema. Engenheiro Hélder, muito obrigada também por estar aqui conosco. O palco é seu. Engenheiro Hélder, pode ativar o seu som. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e por conviverem um pouco connosco, que nós, no território, com o problema, acabamos por necessitar de todos e a colaboração de todos é sempre pouca para este tipo de matérias. Então, esta espécie apareceu-nos no território em 2015, foi quando foi detectado as primeiras plantas, e a partir daí ficamos com este panorama de intervenção. Neste momento, esta espécie abarca cerca de 42 hectares no território só do município de Montemoro Velho. Ele abrange muito mais a região do Baixo Mondego,
mas mesmo assim já é, só neste território tão pequeno que temos, já é uma área considerável. Nós somos caracterizados por termos um conjunto vasto de cursos de água, muitos deles ligados muito à área agrícola, muito às infraestruturas agrícolas e muito à questão de drenagem da rede secundária e principal do Rio Mondego. Entretanto, neste momento temos o leito periférico direito do Rio Mondego, a vala que vem desde Coimbra junto à 111, já com espécies. O leito abandonado do próprio Rio Mondego, que é toda a zona do Rio Antigo, ou do Rio Mondego Antigo, também com esta problemática, e mesmo já a sistema de drenagem e escoamento dos campos que estão associados já a um conjunto de locais, nomeadamente a Ereira. Isto é o panorama das nossas tarefas, era mais uma tarefa. Nós, na Proteção Civil, tínhamos que reagir e intervir, e temos que, mais uma vez, a Proteção Civil abarca também o ambiente e a natureza e tudo o que é a biodiversidade, também nos cabe a nós, como agentes de Proteção Civil e intervenientes no território, salvaguardar quer a nossa população, mas também o nosso património faunístico e florístico. Contudo, isto também nos leva para outro patamar, que é a questão das dificuldades com o escoamento e com o entupimento do sistema de drenagem, e depois leva-nos às inundações. O nosso grave problema do Baixo Mondego é a questão das cheias e inundações de val, e esta espécie vai-nos ainda causar mais problemas com o escoamento e com as devidas precauções que nós devemos ter para assegurar a própria segurança da minha população no território. E começamos a trabalhar mecanicamente. A única, até o momento, ainda a grande avanço que nós temos dado na propagação e no controle é contê-lo e removê-lo. E têm sido as nossas tarefas, limpezas, não direi diárias, mas mensais, constantes, na remoção mecânica deste material. Costumo brincar que nós, em Montemor, temos uma maternidade de exóticas. Tudo o que é exóticas nós temos. Algumas mais ou menos, mas cá vem para a certezinha absoluta. Entretanto, para complementar, tenho duas áreas, uma reserva natural e uma ZPE, nomeadamente o Pulo Taipau e o Pulo Arzela, que palpita-me não entrar essa espécie dentro destas duas reservas. Se me entra, é que ainda tenho outro risco agravado, porque neste momento também o município, pelas competências transferidas, também já temos a gestão e a cogestão destas áreas, e também de todo é muito complexo e muito complicado será esta espécie entrar nestas duas áreas naturais, nomeadamente o Pulo Taipau, que alberga só em aves. Estamos a falar de 215 espécies só de aves que habitam este local. Esta espécie, ao entrar, vai certamente degradar o espelho de água e terei muitos problemas. Problemas e impactos. Pois, nós também, para além da agricultura intensiva que nós temos no vale e a exploração agrícola que nós temos, acaba por também não ser fácil. O que significa que vai-nos calcular e vai-nos prejudicar a questão do melhoramento da qualidade da água, vai-nos restabelecer ou não vai-nos permitir o reequilíbrio necessário para a sobrevivência dos peixes e das plantas no próprio leito. A própria fluidez da água, a questão das inundações é uma questão muito premente, e segurança e proteção civil, e lá está, a questão das cheias, os perímetros, o combate, o desaparecimento das espécies autóctones. Aqui também temos um reduto que é o nenúfar amarelo, que também temos uma proteçãozinha a esta espécie, que é dos poucos sítios já no Baixo Mondego onde ela existe, então temos aqui um carinho especial por este nenúfar amarelo, que geralmente andamos a tomar conta dele. Lá está, as nossas dificuldades, depois também associado a isto tudo, temos a questão da fluidez esportiva. Nós temos um centro de treinamento e tenho, muitas das vezes anualmente, ou um campeonato europeu ou um mundial de canoagem. Posso imaginar que tenha embarcações de todo o mundo também em Montemor Velho, como a professora Ayala dizia, a desinfecção, qualquer dia tem que arranjar um desinfetante para desinfetar cada barco que me entre dentro
desta minha ilha aqui no Mondego, porque se pensarmos desde embarcações de todo o mundo, eu tenho embarcações de todo o mundo no Campeonato Europeu ou no Mundial de canoagem ou de remo, será extremamente complexo a nível de controle do bioquímico e biológico de algumas espécies que possam vir arrastadas. E depois tudo o que é ainda associado, e nós trabalhamos um pouco com a área da saúde na recolha ainda da questão do mosquito. Ainda há poucas décadas, no Baixo Mondego, ainda havia a questão do mosquito e das doenças associadas às doenças com o mosquito na água, e pela falta de qualidade da água. E depois o nosso céu, para todos os outros, para além de tudo, ainda temos o melhor arroz carolino e a melhor lampreia da região. É complexo a questão dos recursos piscícolas, nomeadamente com as espécies autóctones que acabam por sofrer bastante associado a esta estrutura. Nós, neste momento, para além disto, estamos a ter bastantes espécies de peixes exóticos também já a percorrer estas águas. Não faltava só na área superfície, mas também já dentro da água já temos bastantes espécies exóticas e musgos, que também já nos estão a alterar tudo o que é o ambiente, ou toda a que é a biodiversidade deste espelho de água. E lá está o nosso arroz carolino, tudo bem, e lá está o azoto e todos os nutrientes necessários para alimentar também o jacinto de água. Também alimentamos o arroz, mas também o alimentamos em grande parte com a quantidade e a disponibilização da parte química de escorrência para a água, e aí, como é óbvio, o desenvolvimento desta espécie de acordo que aceita. O que fazer? Mãos à obra. Então, depois de associarmos a vários players e de juntar aqui uma massa de gente para tentar começar a tocar o problema e a começar a ser uma estratégia não só local, já deixou de ser há muito tempo local, de ser pela região, e depois temos um conjunto de intervenções que quer localmente ou quer na região estamos a adotar, por forma que nós tenhamos um combate e um controle à espécie. Além desta estruturação, o próprio município, através do Fundamental, fizemos um plano de ação do próprio Jacinto, onde descrevemos tudo o que era e um pouco estudar, porque se nós não estudarmos e se não estivermos associados e se não conhecermos, é complicado combater, porque se não houver conhecimento e se não houver esta informação, para combater esta podemos estar a prejudicar outra sem sabermos ou sem nos apercebermos. É extremamente complicado e foi muito complicado estarmos com equipamentos pesados a intervir nestes espelhos de água e sabendo ou não sabendo que debaixo das nossas lagartas ou debaixo dos nossos pés poderiam estar outras espécies em extinção e que nós não os conseguimos ver porque não os conhecíamos e não somos obrigados a conhecer, mas temos que cada vez mais estar atentos e alertos para esta situação e cada vez mais colaborar na questão da identificação de outras espécies autóctones que estão debaixo dos nossos peixes, ou debaixo da nossa água, ou dentro da nossa água, e que nós de todos conhecemos. E lá está. O objetivo sempre era reduzir a incidência, e neste momento o único método que melhor tem estado a combater a espécie tem sido o controle mecânico. E a partir daí, dos esforços todos e de todas as áreas que nós começamos a fazer, desde a recolha, desde a intervenção, desde agora de alguns estudos, da própria planta, de substâncias, de investigação, tudo o que se possa imaginar, desde a alimentação para animais, tudo o que se possa imaginar já andamos a pesquisar para ver se a Bom Porto, se temos um uso ou se este entra numa linha de um comércio ou se conseguimos arranjar um subproduto para ver se conseguimos desonorar, porque os custos associados às operações mecânicas e à manutenção desta estrutura são incalculáveis. Eu, permanentemente este ano, estou a constituir uma equipa de pessoas a trabalhar anualmente, especificamente, só para a limpeza das linhas de água e controle. Neste momento, o município de Montemor tem um concurso a decorrer para termos pessoas afetas só à manutenção e controle desta espécie, o que significa só investimento já em recursos humanos, para além de parte toda de equipamentos e manutenção de equipamentos e consumíveis. Neste momento estamos a apostar numa equipa específica anualmente para fazer o controle, porque sem pessoas e sem
e sem agentes dentro da água, e sem meios, sem recursos humanos, é de todo impensável continuarmos com o que temos, ou ir fazendo operações práticas. Como a professora ela dizia, isto é constante, cíclico e permanente. Nós não podemos abandonar. Se nós abandonarmos o que nos aconteceu ano passado, por causa da questão das alterações climáticas, o fogo, porque nós temos outros incêndios, ou temos outras estruturas, ou temos inundações, acabamos por perder um mês. Se eu voltar um mês, quando lá chego, a situação ainda está mais catastrófica. O que significa que o desespero é tanto que quando lá chegamos, deixamos aquilo de uma forma, quando chegamos, um mês depois já está descontrolado. É extremamente complicado. E os nossos esforços, mesmo assim, será a mesma questão da operação mecânica e dos recursos humanos afetos a 100% àquela estrutura. Entretanto, no plantação temos um conjunto desde a motorização, desde o controle e conhecimento, desde a formação, desde objetivos que nós fizemos com vários agentes de proteção civil, nomeadamente locais, a questão da formação. A questão de EPIs, tivemos que adquirir outro tipo de materiais, tivemos que ir a outros sítios, tivemos que saber, e lá está, mais uma vez, temos muito ainda para aprender com esta espécie. É uma espécie extremamente complexa de combater, o que significa que cada vez mais informação, quanto mais informação nós conseguimos adquirir, melhor assim. Desde as embarcações, neste momento, também temos um conjunto de embarcações e um conjunto de barreiras para tentar tamponar e continuar a fazer o controle. Desde comprarmos contentores, comprei 75 contentores de Big Bag para colocar ao longo do rio, e as próprias pessoas que iam circulando ou que utilizam o espelho de água terem um sítio específico para depositar o jacinto, para não o colocarem na margem ou não o levarem para casa. Temos um sítio específico, mesmo que algum utilizador ou que alguém surja na zona, tem um sítio específico para o colocar, e depois nós fazemos essa promoção. Desde adquirimos equipamentos específicos para giratórios para a remoção e perfurarmos baldes para conseguirmos tirar o máximo de material vegetal à água. Desde iniciativas que fomos ver da questão do controle biológico e biossegurança, muito importante. Nós, num dos projetos, temos um equipamento que circula entre um conjunto de municípios e que muitas das vezes entra em vários sítios. O que pode haver, lá está esta biossegurança, esta tal situação que a professora ela nos alertava, que era muito importante a desinfecção e a questão da limpeza e higienização do equipamento, que é múltiplo, por exemplo, neste caso, a 5 municípios. Inclusive, nós temos algumas intervenções num dos municípios que é dentro de uma zona de proteção especial, que é uma ZPE também, que é o Pool da Madrid. Imaginem uma intervenção com aquele equipamento dentro daquele pool, levando algum restício do jacinto. Era muito complicado. Lá está. Mas a questão da mecanização de tal equipamento que eu estava a falar, que nós temos uma ceifeira aquática, ou anfíbio, como lhe queiram chamar, para lhe tentar tirar o máximo de material, e é uma estrutura flutuante que anda dentro do espelho d'água para a remoção. E isto é o nosso trabalho, mas neste momento posso dizer que já tem cada vez manchas e mais material. Este ano o frio e a geada têm colaborado, porque tem diminuído o crescimento vegetativo, o que significa que ele tem estado condicionado, e a nossa sorte dá-nos algum respiro e algum tempo para conseguirmos respirar e fazer o tipo de atividades que também temos que fazer. Isto é só para ver neste troço, onde nós fizemos um investimento desde a limpeza das margens, desde a limpeza de taludes, desde a remoção de todo o material. Nós estamos a falar de uma intervenção durante 2 anos que custou quase €500 mil. Estou a falar de 6 km, com 12, estamos a falar de 6 km de rio, são 12 de margem, então foram as 2 margens intervencionadas. Estou a imaginar só em 2 anos o investimento que foi através de fundos europeus, mas contudo o município também teve de despender do seu orçamento para poder acautelar esta intervenção. E isto são intervenções periódicas e obrigatórias, que não podemos, as grandes intervenções, mas depois não podemos explorar as manutenções. Isto são algumas barreiras que nós colocamos, que é o confinar do jacinto e depois removê-lo. Depois temos sempre a infelicidade, no meio do jacinto aparecemos muito mais das variedades de plantas aquáticas e flutuadoras, muitas delas nativas e muitas delas exóticas também. E que agora também fomos brindados com uma nova, que acho que ainda, julgo eu, seja pior que o jacinto.
Isto são as estruturas flutuadoras que nós temos para conter e para fazermos setores. Vamos fazendo setores ao longo do curso de água para ser mais fácil conseguirmos depois fazer a gestão e a remoção do material nos vários troços de rio que temos, ou de leito que temos. Aqui temos umas fotografias onde temos a parte mecânica, e o próprio equipamento aquático dentro da água a empurrar para as margens, para depois o equipamento pesado remover. Infelizmente nós estamos a removê-lo para a margem, muitas das vezes ele é removido para as margens de leito. Outra questão é que também é uma coisa, não o podemos transportar. Nós não temos nenhum sítio onde isto são volumes e metros cúbicos de material e calculáveis. Nós não, a nível de gestão de transporte, não é muito fácil a remover e nem o podemos transpor muito desta zona, porque podemos ainda estar a fazer ou incorporar no outro sítio, noutro espelho de água, noutra zona. Significa a deposição lateral. Neste momento é a única coisa que estamos a fazer e ele vai-se decompondo, porque temos deixado em pilhas e ele tem-se estado a decompor, e com as condições climáticas que têm estado a funcionar, e vamos retirando e vamos colocando e vamos deixando em pilha, e ele vai basicamente apodrecendo em pilha. Depois fizemos um grande conjunto de divulgação junto das escolas e da população local, mas mesmo assim torna-se ainda insuficiente. Só para terem tristeza, a semana passada foi a uma feira, que é ao lado do espelho de água, que de 15 em 15 dias é uma feira, e uma senhora que estava a vender plantas e couves tinha um baldezinho com jacintos à venda. Ainda não é o suficiente, julgo, mas as pessoas vamos a pouco e pouco tentando seduzir, e mesmo com a GNR aqui, a parte do ambiente também colabora bastante no nosso território, nesta exótica e nas outras exóticas que temos a nível de combate. Mas as GNRs têm colaborado mais com a questão da bisflavultina e com o controle, mas neste caso também um pouco sensibilizar os hortos e as pessoas que fazem este tipo de comércio caseiro, que vão às feiras ou que estão ainda muito junto aos lugares rurais, a não utilização e a venda e a comercialização desta flor magnífica ao Deus dará. Aqui alguns elementos e colegas da professora, das nossas ações, no início das nossas ações de formação. Aqui debaixo, curiosamente, estavam aqueles nenúfares amarelos lindos que a professora mostrou, que tem sido duro mantê-los intactos, e isto só para imaginar a braço e a máquina que temos tentado salvaguardar aquele cantinho onde ainda temos o nenúfar amarelo. E agora, que futuro? E temos que continuar a trabalhar. Houve uma altura que numa viagem ao Alqueva eu brincava com a introdução de 2 manatins, mas temos que ir por aí, temos que, talvez uma das situações é ir por aí, porque senão, ou a compostagem ou a luta biológica, porque senão será muito complicado e gastaremos fundos que não vamos ter e que não temos, e que a curto prazo, se não intervirmos, se não arranjarmos outro tipo de soluções e outro tipo de segurança para nós conseguirmos intervir, será de todo inglório conseguirmos este ritmo, porque despendemos custos financeiros que não vamos ter e recursos humanos que temos muito pouco. E infelizmente ela nesta fase está-nos a ganhar a luta. Neste momento estamos a perder uma guerra que, na minha condição, não posso perder, porque eu tenho que ganhar todas as guerras. A minha estrutura é salvaguardar toda a gente e que tudo esteja no melhor equilíbrio possível. Um pouquinho da minha experiência, não sou muito perito, basicamente é o que eu todos os dias tenho que exercer e que tenho que salvaguardar, e que cá estarei para apoiar toda a gente que necessitar, e costumo dizer, somos um município aberto, toda a gente quer ajudar, toda a gente quer contribuir, estaremos cá, e toda a ajuda que me puderem facultar, ou todo o conhecimento, o vosso conhecimento que me puderem associar, cá estarei para colaborar da melhor forma nesta luta. Obrigado. Obrigada, Engenheiro Helder, por partilhar aqui connosco o que se está a passar no município de Montemoro Velho, esta invasão
que parece realmente uma luta em glória, como o engenheiro Helder referiu. Vamos então agora, obrigada, vamos então passar para a nossa terceira e última comunicação da tarde. Vamos ter o professor João Paulo Castro, que é licenciado em Engenharia Florestal e doutorado em Ciências Florestais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atualmente, o professor João Paulo Castro é docente na Escola Superior Agrária do Politécnico de Bragança e é também investigador integrado no Centro de Investigação de Montanha. Ele também tem participado em vários projetos de investigação em diferentes áreas, nomeadamente nas áreas de geoprocessamento, drones, imagens de satélite e tecnologia GNSS de GPS, relacionadas com a agricultura, a floresta e o ambiente. Professor João Paulo Castro, obrigada por estar aqui conosco e vem então hoje falar-nos sobre séries temporais de dados de detecção remota para a monitorização da infestação de jacinto de água em ecossistemas aquáticos do Baixo Mondego. Professor João Paulo Castro, por favor, a palavra é sua. Professor, já pode falar. Obrigada. Okay. Pronto, não sei se já está compartilhada a minha tela. Já estamos a ver o seu PowerPoint, sim. Ok, sim senhor. Pronto, muito obrigado por contribuir também a alguma coisa em relação a este tema que é muito interessante e que para mim até foi um bom tema de trabalho que eu gostaria de partilhar convosco e sobretudo tentar dar mais uma ferramenta para o Helder e para todos os restantes intervenientes neste setor, portanto, o que é a utilização, neste caso aqui, de séries temporais de dados de detecção remota para fazer a monitorização da infestação do jacinto em ecossistemas aquáticos, neste caso do Baixo Mondego. Portanto, nós quando ingressámos neste projeto, que foi, na altura foi o Manuel Ângelo Rodrigues e a Ana Geraldes que falaram comigo, nós, claro, ingressámos com todo o entusiasmo e foi a primeira parte que foi a que me coube a mim, de fazer a monitorização deste fenómeno que está a acontecer aqui, essencialmente em Montemoro o Velho. E nós então o que fizemos foi definimos uma área de estudo em que consideramos de facto esta zona que temos vindo a falar, de Montemoro Velho, que é a bacia do Rio Mondego, a jusante de Coimbra, onde há efetivamente uma grande acumulação deste jacinto de água. Vimos depois também pela apresentação da colega da Hélia, que não é só aqui, é em outros lados, mas nós fomos verificar apenas esta zona aqui. E o que é que nós fizemos? Nós fomos com um drone e fomos fotografar um bocadinho daquilo que existia aqui nesta região. E com esse drone, que está aqui o VANT, que é veículo aéreo não tripulado, que equipamos com um sensor multiespectral. E porquê é que nós utilizamos este sensor? Porque, de facto, ele capta bandas do espectro eletromagnético que são semelhantes àquelas que também são recolhidas por sensores que estão montados em satélites, que é, por exemplo, este é o mais moderno neste momento, que nós temos trabalhado mais, que é o Sentinel-2, o qual é disponível gratuitamente para o utilizador, porque ele custa dinheiro, mas é o Estado português e todos os Estados-membros da União Europeia que estão a patrocinar e que fazem com que nós possamos utilizar sem custos para o utilizador. No fundo, aquilo que nós fizemos foi recolher 3 zonas que estão aqui esquematizadas, algumas delas foram fotografadas também, quer pelo professor, quer pelo Helder e também acho que pela Hélia, e fomos verificar de facto o que é que acontecia ali e tirámos então as imagens e definimos então 3 zonas, uma zona 1, que é a zona central, que é a maior, e depois fizemos o procedimento que foi delimitar única e exclusivamente os canais. Portanto, eu vou-vos depois no final demonstrar que é possível fazer até através de SIG este levantamento, mas pressupõe que os técnicos municipais façam
um trabalho prévio que é desenhar toda a área que interessa, que é a área do curso de água. Que, de facto, nós aquilo que vamos medir são a interação da radiação, da reflexão dos objetos que são captados por sensores, e alguns dessas bandas são muito evidentes em relação àquilo que é a atividade fotossintética, e vai criar ali uma situação de separar mesmo o que é infestação do que não é infestação, que é aquilo que de facto nos interessa. Então, esta é a imagem RGB, quer dizer, é uma imagem do drone, do sensor, mas que tem uma cor que se assemelha àquilo que a percepção humana possui. Portanto, é a cor chamada a cor verdadeira, onde vemos aqui nesta zona 1 as tais barreiras flutuantes que provocam a acumulação. Na zona 2 foi uma zona que nós tivemos particular interesse em fotografar, porque o jacinto estava todo em flor, e a zona 3 é uma que é próximo de um cemitério, também na região que tivemos a ver. Portanto, a seguir o que nós fizemos, de facto, a percepção humana, a percepção visual humana só é sensível aqui a este espectro do visível, azul, verde e vermelho. No entanto, o sensor que nós utilizamos é um sensor multiespectral que também vai buscar informação na área do infravermelho, do vermelho longínquo e também do infravermelho próximo, onde vemos que a capacidade de diferenciação é muito maior do que aquela que é obtida através do espectro visível. E nós fomos então explorar essa potencialidade e fizemos verificámos ainda quais os valores da refletância, e com base nesses valores de refletância obtivemos um índice de vegetação que é vulgarmente conhecido por índice de vegetação por diferença normalizada, e que tem uma razão entre o infravermelho e o vermelho, que o vermelho é muito absorvido pelas plantas quando estão em grande vigor fotossintético, enquanto o infravermelho o oposto, é muito refletido, e portanto uma razão entre essas duas bandas faz com que melhore a percepção visual, e não só visual, mas também quantitativa, porque esse índice de vegetação é um valor que acaba por ser um valor numérico que pode ser quantificado. E assim, aquilo que nós fizemos foi agarrar depois no NDVI, que foi criado com as imagens do drone, com o sensor multiespectral, que é um sensor que é um MicaSense, e fomos buscar iguais bandas do satélite Sentinel. E estabelecemos uma relação da qual obtivemos um coeficiente de determinação muito elevado, o que quer dizer que aquilo que acontece com o sensor do multiespectral do drone acontece exatamente com o outro, mas com a única diferença é que com o drone conseguimos uma resolução espacial de 20 centímetros, ou menos até, às vezes até 7 centímetros, enquanto do Sentinel temos 10 metros. Mas mesmo assim é possível utilizar, e vamos ver que de facto e foi isso que nós fizemos, e consideramos então um fluxograma que foi criar índice de vegetação, delimitar os canais, criando em sistemas de informação geográfica polígonos, portanto são shapefiles, em que pela delimitação dos canais, depois quando fomos buscar o índice de vegetação, definimos um limiar de valor do índice do NDVI, a partir do qual ele vai fazer uma binarização, isto é, dizer o que é a água e o que é a ocupação vegetal, e assim obter a área ocupada pela espécie invasora. Isso até funcionou bastante bem. Utilizámos algumas técnicas que vulgarmente se chamam machine learning. Esse machine learning, depois, se quiserem, podem consultar alguma coisa sobre isso. No fundo, aquilo faz o machine learning, há vários classificadores de imagem. Aquele que nós conseguimos com melhor resultado foi um que se chama Random Forest, e que, a partir do qual, depois, se vocês quiserem, fazem uma pequena pesquisa, mas ele faz uma classificação, e essa classificação depois proporciona um resultado de precisão da classificação por validação de dados de campo, e nós, de facto, com o Random Forest, conseguimos uma precisão global de 94%, que é muito, muito bom.
E assim, a seguir, então, o que é que fizemos? Depois de fazer isso com as imagens do drone, fizemos também com as imagens de satélite, obtivemos igual classificação e passámos depois, então, uma análise multitemporal portanto, várias datas de imagens de satélite, porque a grande vantagem das imagens de satélite é que estão disponíveis cada 3, 5 dias, portanto, às vezes podem não ter qualidade por estarem cobertas com nuvens, mas na altura em que nós temos grandes problemas com o Jacinto, que é a altura a partir da primavera, sabemos que há sempre grandes oportunidades de obtermos imagens isentas de nuvens. E assim, no dia 13/7/2021, obtivemos uma imagem com o Sentinel. No dia 28 fizemos uma outra, e vou voltar atrás para verem, portanto, o que acontece, as manchas, quando passamos, agora vou passar para a seguinte, vemos que há alteração, e fizemos então uma coisa que para nós foi interessante, que foi no dia 13, obtivemos este número de pixels que se traduzem numa determinada área, em metros quadrados, de infestação dos canais. No dia 21 já temos um outro cenário, no dia 28 ainda um outro cenário. E podemos dizer que na área 1 que houve um crescimento, aliás também houve um crescimento na área 2 e também houve um crescimento na área 3, como é natural. Ora bem, então depois de fazermos este ensaio, fomos ver das imagens históricas que tínhamos desde 2018 para agora, para ver o que é que tinha acontecido. E encontramos algumas coisas até bastante interessantes. Olha, por exemplo, esta aqui é uma imagem em relação a março e maio de 2021, onde vemos que em março praticamente ainda não havia grande infestação, há aqui apenas alguns pontinhos que assinalam a presença da infestante. Já em maio vemos uma grande acumulação aqui embaixo, que depois em junho muito maior, em julho ainda maior. No entanto, reparem aqui, há uma coisa interessante que depois eu gostava de partilhar também convosco, que é, entre junho e julho, há aqui uma área que baixou, e eu acho que o Helder é responsável por isso. Pronto, parece-me a mim, porque de facto aquilo que nós vamos ver é que, desde que eles começaram a intervir, há quebras. Portanto, aqui é a zona de agosto, em que há novamente acumulação. Esta é uma imagem que é de agosto também, mas de toda a área. Então, o que aconteceu é que nós fizemos então a quantificação e vimos que na área este, centro e oeste, as quais tinham 10,4, 25 e 10,7 hectares, respectivamente, e vemos aqui, isto é a área só de canais, a área de água, não é? Que foi individualizada. E vemos então a seguir o nível a percentagem de ocupação que ocorreu em cada um deles, e vemos que, por exemplo, em 2018, na zona central, tínhamos um máximo em outubro de 64%, enquanto em 2019 tínhamos um nível na área de 93% de ocupação. O que depois vimos reduzir em 2020 e vimos também reduzir em 2021, fruto da colheita, da remoção que o Helder Araújo tem feito. E, portanto, parece-me que está a funcionar. E isso pronto, está aqui mais ou menos no total das 3 áreas, a percentagem de ocupação que aconteceu. Nós vemos aqui neste gráfico, é mais ou menos a mesma coisa, mas fiz um gráfico para verem só a magnitude da ocupação. Aqui na zona central, aqui pronto, vemos aqui esta, de facto, aconteceu, neste caso aqui em 2019 foi o pico da ocupação, em 2020 tem vindo, estabilizou, e 2021 não chegou ao nível de 2020. Portanto, fizemos então depois uma monitorização do passado para o recente e vimos que em 2018 na área havia este fenómeno, em 2019 este mesmo fenómeno, 2020 este, 2021 este. E que depois verificámos ainda, eu sei que não é possível ver agora, né, mas verificámos que em maio de todos os anos, em junho, neste caso aqui, não conseguimos obter imagens de satélite isentas de nuvens, portanto não funcionou, tampouco conseguimos no mês de junho
do ano de 2018 e no mês de setembro. Mas o que eu quero dizer com isto e que vos queria transmitir é que, de facto, nós conseguimos fazer esta distinção de uma forma bastante clara. Então, aventurámos-nos a criar um plugin para o QGIS. Não sei se vocês sabem o que é isso. O QGIS é um sistema de informação geográfica open source, quer dizer que não tem custos também para o utilizador, que compete com outros que são bastante caros, e os plugins são pessoas altruístas, por assim dizer, que criam ferramentas que disponibilizam gratuitamente para quem quiser utilizar. E neste momento temos já um plugin que foi aquilo que nós precisávamos tentar, que queríamos fazer, que era uma das coisas que no futuro gostaríamos de correlacionar o índice de vegetação com a quantidade de biomassa, e ainda o tal desenvolvimento dessa ferramenta, ou plugin, e depois, sim, fazer a extrapolação deste estudo para outras áreas, e precisávamos da vossa ajuda também. E para isso temos que fazer o primeiro trabalho, que é delimitar vetorialmente todos os canais, está bem? Este é um aspecto que nós temos aqui do plugin que já está desenvolvido, em que o operador apenas tem que introduzir a área de estudo. Depois de introduzir a área de estudo na forma de uma shapefile, automaticamente ele vai buscar as imagens de satélite que estão disponíveis do Sentinel, onde vai apenas selecionar a banda vermelha e a banda infravermelha para produzir o NDVI, e a seguir estabelece aqui um limiar do NDVI e exporta imediatamente uma shapefile com a área que está ocupada e a área que não está ocupada com o Jacinto. Eu penso que esta ferramenta ainda já está a funcionar, mas ainda não está depositada no repositório para descarregamento desse plugin. Mas logo que esteja testado, e eu até gostava de avançar depois aqui um desafio ao Helder e a outras pessoas que estejam ligadas a este, que era para pormos isto a funcionar. E queria que me mandassem as shapefiles dos canais, se fizessem o favor, porque eu tive que estar a desenhar e perdi montes de tempo a fazer o desenho. Se calhar vós já o tendes feito, e se puderes, enviais-me, por favor, uma shapefile com todos os canais. E depois podemos fazer uma experiência, porque isto é muito fácil de utilizar depois, está bem? E penso que pode ser uma boa ajuda para quem está a desenvolver esta atividade, como o Helder está a fazer. Eu falo do Helder porque conheço o que está a fazer, que estivemos lá a ver no terreno, e pronto, e peço desculpa aos restantes, que se calhar também estão a fazer igual. E penso que é tudo, que eu não tenho mais nada agora para vos dizer. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor João Paulo Castro, por partilhar já os primeiros resultados que nós já estamos a obter no projeto Biocomp 2.0. E resultados que nos parecem até muito úteis e interessantes. Vamos então iniciar aqui o nosso momento de discussão. Temos algumas questões já colocadas por várias pessoas. Eu pedia nesta altura à professora Hélia, ao engenheiro Helder Araújo e ao professor João Paulo para ligarem o vosso microfone, e convido todos a responderem sempre que acharem, quiserem dar a vossa opinião ou quiserem dar a resposta. Então, a primeira questão que foi colocada aqui pelo Tiago é: qual a magnitude do problema nos Açores e na Madeira? Posso, se calhar, eu dizer alguma coisa? Força, professora. Os dados que nós temos com base tanto no nosso mapa de ciência cidadã, do invasoras.pt, mas há também informação da Flora One e de alguns outros trabalhos, e tanto quanto esses registros nos dizem, na Madeira não há presença da espécie. O que não quer dizer que não haja em alguns laguinhos, às vezes até em jardins botânicos, às vezes acaba por haver, mas não estão registadas porque não estão em ambiente natural. Nos Açores há vários pontos confirmados da presença da espécie. A maior parte deles são
pequenos tanques em propriedade tanto privada como jardins botânicos e situações assim confinadas. Tanto quanto eu sei, não há situações de invasão de grandes áreas naturais invadidas. Mas estou sempre à espera de ser surpreendida, espero que não. Mas não há equivalente no nosso território continental. Nós, desde lá de cima, do Cávado, até ao Mondego, até ao Lis, temos muitos cursos de água que estão como ao Mondego, portanto, completamente tapados de jacinto. Nos Açores eu não conheço nenhuma situação tão grave, mas há a presença da espécie em várias ilhas. Na Madeira, tanto quanto eu sei, não há sequer registro. Obrigada, professora. Temos aqui a seguir penso que é mais um comentário do Alberto Mirra, que diz que devemos colocar placas de aviso nos locais onde tem o jacinto, sobre a sua espécie invasora. Eu não sei se isto Isso faz todo sentido. Faz todo sentido e será possível fazê-lo? Eu acho que uma das coisas que me impressiona sempre, eu venho sempre, quando me convidam para falar, eu penso sempre assim, não, toda a gente já sabe isto, isto já não vale a pena dizer. E depois houve-se coisas como o Hélder acabou de dizer, jacinto à venda numa feira na margem do Mondego. E infelizmente nós recebemos muitas fotografias de lojinhas que vendem plantas aquáticas que estão proibidas. O jacinto de água está proibido pela nossa legislação desde 1974. É verdade que as outras espécies, de uma forma mais abrangente, é posterior, não é? Mas em 1999 o decreto-lei voltou a incluir o jacinto de água e o novo decreto-lei agora em 2019 voltou a incluir o jacinto de água. Mas a maior parte das pessoas, nós aqui, eu considero, vocês fazem, sem vos conhecer, eu quase tenho a certeza que vocês fazem parte do grupo dos convertidos, por isso é que escolheram estar aqui. Se calhar estão alguns à força, mas pronto. Mas se vocês fizerem este teste super simples, se viverem ao pé de um sítio com água, que tenha o risco de ser invadido ou que esteja invadido por jacinto de água, cheguem de manhã a um café, a uma padaria e perguntem à primeira pessoa que virem, se ela sabe um exemplo de uma invasora e se sabe se o jacinto de água é bom ou mau. E a maior parte das pessoas continua a não saber e não ter nenhuma consciência. Portanto, tudo o que nós podemos fazer de plaquinhas a dizer que é invasor, plaquinhas com uma caveira a dizer que é mau, formas de sensibilizar. Eu conheço até quem defenda que devíamos ser muito mais violentos na publicidade que se faz sobre esta matéria e assustar as pessoas num primeiro choque, assim, para tomarem atenção. E, portanto, essas plaquinhas pode fazer todo sentido, sim, senhora, porque há muita gente que não sabe e que o leva para outro sítio e que cria invasões onde hoje não há invasões. Só para brincar, eu testei isso no centro de vacinação. Eu obriguei a população toda do meu concelho a gramar comigo e ouvirem falar sobre jacinto. Meia hora, pelo menos. Não sabiam, pois não, Hélder? Não. E o Rio Mondego, em Montemor, está completamente coberto de jacinto desde 2016. E há muita gente que... Sim. Foi por acaso curioso que a maior parte, eu tinha os televisores ligados e nas salas de espera e tinha a sensação que a maior parte das pessoas, quando os comentários e os vídeos que nós colocamos e as apresentações das obras, das intervenções, nós fizemos o sketch com várias áreas esportivas, nomeadamente a pesca, a canoagem, a equitação, pronto, vários desportos, ciclismo para o desporto de natureza, e nós mencionámos o jacinto de água e a maior parte das pessoas não o conheciam. Pois não. E vimos com ele ao lado e passam por cima dele, porque infelizmente de Montemor à Figueira passam cerca de 60 mil carros por dia e nem isso, não se aperceberam que passam por cima dele. Porque há, a nível global, isto não é um problema de Portugal, ok? Há, de uma forma geral, na população, uma cegueira vegetal absolutamente assustadora. A maior parte das pessoas nem sequer tem percepção que vê verde toda à volta. Quanto mais dar nome ao verde, quanto mais pensar que algum do verde vem da América do Sul e está-nos a causar problemas. Portanto, se nem conseguem distinguir numa paisagem que estão lá plantas diferentes, quanto mais distinguir que algumas das plantas que lá estão são más e estão a causar problemas. As plantas fazem fotossíntese e dão-nos o ar para a gente respirar. Portanto, há mesmo uma falta de informação muito grande e em relação às plantas é assustadora. Enfim, não deixa distinguir isto, não deixa filtrar, não deixa baixar o filtro
e distinguir o papel que cada uma das espécies está a ter, se nem temos noção que há muitos verdes diferentes e têm nomes diferentes. Portanto, todos nós, se cada um de nós, eu acredito que quem vem a estes eventos faz parte de quem já está sensibilizado e, portanto, é que veio. E se cada um de nós, portanto, já está alerta, já distingue algumas coisas. Se fizermos este pequenino exercício de passarmos um bocadinho, já viu que aquela planta, olha, agora vai começar as mimosas, não está assim, tem flor, mas estão mimosas em flor. Se começarmos a dizer, já viram que está uma coisa amarela à nossa volta? Sabe o que aquilo é? Sabe que aquilo vem da Austrália? A maior parte das pessoas vai ser a descoberta do ano. Nunca tinha pensado nisso. Portanto, se fizermos isso para o Jacinto e para as que vamos vendo, eu acho que podíamos aumentar todos nós um bocadinho desta falta de informação. Vamos então todos começar a adotar esta política do passo à palavra e do alertar para este problema. A próxima questão foi colocada pela Verónica Onofre e ela tem uma dúvida e pergunta quais os tipos possíveis de tratamentos para a desinfecção dos equipamentos e quais as vantagens e desvantagens de cada um. Queres responder tu, Hélder, ou respondo eu? Pode responder, professor, e depois o complemento. Eu acho a biossegurança, eu acho que é uma das coisas, eu estou enviesada e sensível à biossegurança, mas acho que é uma coisa que ainda é pior que a cegueira vegetal. A maior parte, se eu vos perguntar, ponham lá aí a mãozinha no ar, pode ter a mãozinha amarela, mesmo os quadradinhos pretos, quem é que sabe o que é que são medidas de biossegurança ou já ouviu falar disso de uma forma assim um bocadinho detalhada? Ponham lá, quem já ouviu falar, ponham lá a mãozinha. O Federico, se calhar foi por acidente porque já lá estava. Ok? Estão a ver? E vocês fazem parte dos convertidos que estão aqui porque gostam destas coisas, porque estão interessados, porque estão preocupados com estas coisas. Portanto, biossegurança é todas as medidas que possamos ter para impedir que vida, espécies, possam ir para um sítio onde nós não queremos que elas vão. E em termos de aquáticas, isto é tremendo, porque além das sementes, os fragmentos dão outras coisas. E era mesmo aquilo que o Hélder... Eu estava a adorar ouvir o Hélder falar, porque o Hélder já está perfeitamente... Para o Hélder já é super normal o que é biossegurança, acho eu. E já está muito por dentro disto. Mas, por exemplo, aquele evento que o Hélder falou, vou falar assim um caso mais grave. Aquele centro de alto rendimento em Montemor é muito desafiante, vou dizer assim, porque recebe canoas, os desportistas, todo o equipamento de todo o sítio do mundo. Então os procedimentos de biossegurança podem ser muito diversos, mas podem passar por... Há sítios, por exemplo, que têm tanques grandes com desinfetante, que pode ser simplesmente lexívia a diferentes concentrações, onde todas as canoas entram e antes de irem para o rio têm que passar por ali e secar bem. Mas também podem ser, às vezes em vez de ser desinfetantes químicos, podem ser altas temperaturas, e podem ser, por exemplo, coisas de água com pressão a altas temperaturas. Podem ser, há sítios que fazem, nos próprios, estou a pensar em aquáticas, porque isto aqui é mais aquático, não é? Que têm, por exemplo, áreas de exclusão, por exemplo, todos não, selecionam-se pontos de acesso, só se deixa ter acesso ao rio naqueles pontos, e nesses pontos há áreas de exclusão, gaiolas de rede, se quiserem dizer assim, montadas, que têm que ser monitorizadas regularmente, mas que fazem uma área protegida, onde tudo o que tem que entrar no rio, primeiro está naquela área. É bem lavado e depois é que é levado para outros sítios, e vice-versa, não é? E claro que tem que ser, essas redes têm que ter as malhas associadas aos tamanhos de fragmentos que existem, e que, por exemplo, em Montemor devia ser a malha mais pequenina de todas, porque têm as egérias e aquelas coisas todas, porque o Jacinto ainda assim é do menos mau, ele é muito mau, tem uma área de distribuição assustadora, mas as outras espécies que estão ali em Montemor, fragmentos abaixo de 1 centímetro, dão uma planta nova, pelo menos o Jacinto isso não faz. E portanto podem ser desde os químicos, lexívias e companhias, podem ser as temperaturas, altas temperaturas, podem ser a pressão, água de pressão, pode ser utilizadores conscientes, que é a primeira abordagem para tudo. Muita publicidade, muita awareness sobre isto, muita informação sobre isto, e cada pessoa ter noção de, não, espera, se eu estou a sair daqui, se eu vou entrar aqui, eu tenho que limpar
pode ser uma esponja ou um pano para limpar as coisas vivas que vejo agarrado ao meu barco, ou aos meus sapatos, ou à minha cana de pesca, ou à minha roçadora, ok? Mas é a noção de tudo isso são procedimentos de biossegurança. Pois dependendo das espécies que há risco de entrar, isto funciona para as plantas, para os animais, para tudo o que é vivo. Às vezes há coisas mais exigentes, não é? Mas o básico é isto. O básico é o cuidado, é a limpeza, que pode ser super simples, com escovas, com panos, e há todos esses outros procedimentos que se podem fazer. Não sei se o Hélder já foi, nós já tentamos instituir várias coisas de biossegurança na zona do Baixo Mondego, não foi, Hélder? Exatamente, nós neste momento estou com grande esforço de volta da minha área do desporto e a tentar controlar esta questão com de alto rendimento. Este ano, em princípio, ainda não tenho nada agendado, mas para o próximo campeonato, para além do Covid, já temos a experiência da desinfecção Covid, vou desinfetar barcos. Exatamente. E podem ser, por exemplo, no Alqueva, eu acho que eles montaram uma estação de biossegurança, que é um tanque gigante por onde passam todos os equipamentos com componente de água. E que foi construído nessa lógica. O Hélder parece estar a brincar, mas estava a sério. Sim, eu sei, estou sempre a lembrar porque na canoagem eu tenho um K9, está a imaginar um K9 que leva 9 pessoas, o barquito. Mas às vezes podem ser coisas tão simples como Sim. Garantir que tudo o que entra dentro da água esteve uma semana a secar. Só isso já diminui muito, não impede todas as espécies, mas a secagem para muitas plantas aquáticas já reduz muito a hipótese de estarem por espáculos viáveis. Mas depois pode-se ir para graus mais exigentes. Só a questão da verificação do lemezinho e da questão do interior do pedal, porque é onde são aquelas superfícies onde é mais aderente, porque na proa ou naquilo não se toca, mas só verificando essa questão do leme e daquilo já era bastante, eles fazíamos só esse controle visual já de primeira fase. E depois avançamos já para a outra. Depende muito também do tipo de equipamento, por exemplo, a anfíbia, aquela ceifeira. Sim, a ceifeira. É um desafio assustador, porque tem lagartas e buraquinhos e ferramentas em todo lado. E, portanto, também consoante o tipo de equipamento que tem acesso ao corpo da água, também os procedimentos vão se complexando um pouco mais, porque é mais difícil de detectar os fragmentos. E há áreas e áreas, ok? Uma coisa é pensarmos, é uma área onde não entra muita gente de outros sítios, as espécies que cá estão é preciso fragmentos maior. Outra coisa é, por exemplo, Montemor nós brincamos, não é? Mas Montemor, aquela ligação ao mundo por causa da pista, é mesmo, aliás, está comprovado, não é? Quase tudo o que entra no Baixo Mondego, o primeiro sítio onde é detectado é Montemor. E às vezes são coisas mesmo daquelas mais muito difíceis de controlar. E aí a biossegurança vai somando vários, porque às vezes adicionar mais uma coisa, claro que para quem tem que fazer é horripilante, mas ajuda a diminuir a hipótese de entrar. Aquela última noite em compostagem com o Jacinto, e ainda continua verde. A Ludvígia, vocês viram uma fotografia que eu mandei da Ludvígia? Eu falei só dela no primeiro slide, mas essa planta, o grande problema é que ela tanto vai em água como na terra. Logo isso, o que se fizer num meio ou no outro, deixa escapar ao lado. E depois os fragmentos pequeninos dão. E as sementes são levadas pelas aves. É uma, que é a Ludvígia, eu acho que é Ploides aí, mas na Figueira há grandiflora. Portanto, a questão é, se não se conseguirem travar agora, certo. Eu quase que digo isto entre parênteses, mas ao menos que lá esteja o Jacinto, porque se estiver a Ludvígia, vai ser o caos. É muito mais difícil de gerir. Ao menos o Jacinto é grande e os fragmentos são grandes. Grandes eu estou a falar em comparação com o outro. Temos aqui uma discussão que tem pano para mangas. Como já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o nosso tempo, eu pedia-vos para as próximas questões uma resposta mais breve possível. O Alberto Mirra pergunta se não há uma técnica de captura dos jacintos com redes à superfície. Há uma estrutura mecânica que é tipo sem fim, que possa ser montado numa zona mais estreita e ter tipo um funil sem fim que eu consiga remover.
uma estrutura que estamos a tentar equacionar, estamos a tentar desenvolver um protótipozinho para tentar colocar uma coisa permanente num curso de água em que vá permitindo a remoção dele automática, sempre que passe naquela zona, ele será colocado na borda, na margem. Porque depois a rede já é complicado, porque a densidade e o peso é tão grande que qualquer rede ou cabo, e mesmo hoje, já conter as barreiras de contenção já é complicado com uma situação armada, quanto mais uma rede não é muito viável. Mas as barreiras dão uma ajuda fantástica, não é? Sim. De contenção. De contenção, sim. A próxima pergunta que temos é se não será possível fazer composto, compostagem, com este tipo de invasora e posteriormente vender a um custo equitativo, se assim for possível, para minimizar os custos de recolha mecânica, tratamento, etc. E permitam-me a mim começar por dizer aqui alguma coisa, porque isto é exatamente aquilo que nós estamos a tentar estudar no âmbito do projeto Biocomp 2.0. Nós estamos a tentar produzir um composto, ou seja, dar aqui uma finalidade ao jacinto de água que é recolhido, por exemplo, em Montemoro Velho, e que não tem, ou é deixado nas margens, ou não tem qualquer tipo de utilização. E então aquilo que nós queremos exatamente estudar no projeto é a potencialidade de criar estes compostos orgânicos à base de jacinto de água. E, portanto, achamos que é uma finalidade muito válida para dar a este tipo de resíduo, que acaba por ser um resíduo. Não sei se mais algum orador quer acrescentar alguma coisa. Só queria dizer uma coisinha, para mim era fundamental porque nós neste momento estamos com uma cadência de matéria orgânica tão grande na área agrícola intensiva, e em vez de estarmos a aumentar a produção química, estarmos a incorporar matéria orgânica em terrenos de aluvião, acho que era fundamental. Eu estou ansioso que isto esteja concluído, que faço logo a minha montagem. E nós também esperamos que chegar ao final do projeto e ter um composto que possa realmente ser utilizado Exatamente. depois nos solos. Eu posso só dizer uma coisa o mais breve que eu conseguir. Nesta questão da utilização, isto põe-se com o jacinto e põe-se com várias outras invasoras, não é? Eu acho que há um risco associado que temos que estar muito conscientes dele para o combater, que é quando nós nos preparamos para valorizar uma espécie, porque isso é valorizar uma espécie, temos uma população tão mal informada, como já espero que toda a gente tenha percebido. Há um risco que tem que ser combatido através do aumento da informação, de algumas populações se tornarem, por um lado, dependentes dessa mais-valia e depois não vão combater o jacinto, porque o jacinto é quem lhes dá o rendimento ao fim do mês a vender como composto. Portanto, tem que se combater isso, e tem que se combater para não haver o chico esperto, não é? Nós somos o povo da chico espertice, daquele que vai, agora deixa-me levar jacinto aqui para o meu canal de rega, porque já que ele dá dinheiro, eu ponho aqui mais perto e otimizo aqui a cadeia que tenho que fazer e passo a conseguir ter composto de jacinto sem ter que ter o custo de deslocação, não é? Portanto, temos que ter todo este cuidado de aumentar a informação e estabelecer às vezes procedimentos que impeçam esse tipo de efeito nefasto da valorização, de quererem aproveitar, otimizar a valorização que a espécie tem. Portanto, eu acho que se deve fazer isso, valorizar, mas tendo isto por base para podermos trabalhar em impedir o efeito negativo da valorização. Porque a questão da dependência, por exemplo, nós se calhar consideramos que estamos muito afastados do terceiro mundo, mas é uma das coisas muito reais, com o jacinto, por exemplo, que é algumas populações tornaram-se dependentes do rendimento que vinha da valorização do jacinto e depois conseguir retirá-lo da equação. Ou seja, tem que estar lá muito claro que o objetivo no fim é não ter jacinto, desculpem lá, isto não pode ser esquecido por ninguém. Se o conseguirmos valorizar entretanto, tudo bem,
Mas o nosso objetivo continua a ser não ter jacinto, não queremos criar jacinto para ter composto no futuro. Claro que não, o objetivo não é a produção de jacinto, é a valorização dessa espécie que já existe e que, pronto, precisamos de valorizar, uma vez que ela também tem na sua constituição nutrientes e vários elementos que podem ser aproveitados para a agricultura. Eu reparei há bocadinho que o Frederico da Silva tinha a mão no ar, eu peço desculpa, mas se o Frederico quiser ainda colocar a sua questão, gostaríamos de ouvir. Boa tarde. Eu venho de outra ótica, sou utilizador de canoagem e com alguma experiência também lá no Centro de Alto Rendimento e principalmente naquele parto do leito velho que é do mais danificado pelo jacinto. Eu venho aqui também esclarecer algumas coisas que fui ouvindo, por exemplo, na questão do problema dos barcos levarem, é verdade, mas há um cuidado dos atletas, não só pelo rendimento, ter os barcos o mais limpo possível, de forma a deslizar e não ter sujidade, ou seja, já há esse cuidado e normalmente antes das provas, já mesmo a nível de provas regionais, o fazem, na maioria de todas as localidades. No caso do internacional ainda é mais grave, porque eles lá têm aqueles produtos para polir, para essas coisas todas, e então normalmente é feito. Tanto na minha experiência de utilizador do Rio já dos anos 90, o que acontece? O que eu vejo é que normalmente as plantas que vêm parar aqui muitas vezes já estão em Coimbra primeiro e não começam pelo CAR. Portanto, se formos a ver e se tivermos esse cuidado, a maioria que estão a aparecer, por exemplo, agora no CAR, já tiveram em Coimbra primeiro. E eu também tenho a experiência dos dois, porque eu estive em Coimbra também como remador durante 5 anos, enquanto lá estive, e continuo a visitar o local, e muitas vezes vejo-as lá primeiro do que as vejo aqui. Da mesma forma que mal chegou o jacinto, eu conheço o jacinto, porque conheço os meus colegas da patente de Fermentelos, e quando ele chegou, eu tive o cuidado de avisar que vem aí uma coisa grave. Mas atenção, ver o jacinto, já havia outra, o jacinto já veio retirar, e antes dessa outra, já havia a erva pinheirinha, que devido às condições do rio tinha, também já era invasora pelas essas razões. Eu tenho aqui várias questões, como utilizador, que foi, porque é que também não se analisa a qualidade da água de forma a verificar, se calhar, esta agricultura também está a ser muito prejudicial para a água. Temos os dados e a evolução dos dados, dos nitratos e disso tudo, e se calhar estas ervas vêm por alguma razão, porque estamos a criar as condições ideais para elas se nascerem, não é? E o que acontece? O jacinto foi retirado de certa forma e gastou-se, como o Helder disse, $500 000, mas depois quando o rio estava limpo, não houve digamos 100 mil, se calhar um quarto, um quinto daquele valor, para ter ali 2 pessoas e manter aquele canal limpo. Depois há outra coisa que também se falou, mas ainda não se conseguiu, que é pôr a comunidade a trabalhar, porque isto também pertence à comunidade. E se nós formos a ver, finalmente, Coimbra já se virou para o rio, Monte Mor está-se agora a virar para o rio, a fazer uma zona ribeirinha, mas depois temos o rio, temos as condições que estão, em Coimbra também cada vez está mais invasoras e cada vez é mais preocupante, porque nós fazemos canoagem, no caso, só que corrigir, o 9 pessoas é o remo, que eles também têm esse cuidado, eles ainda mais cuidado têm com canoagem, na limpeza dos barcos, do material, não quer dizer que não haja, mas eu penso que não seja por aí, mas eu acho que devem-se fazer, porque isto não é uma coisa do outro mundo, já se faz noutras pistas de alto rendimento, e há uma coisa que se faz nos barcos, que é, por exemplo, o caiaque-polo utilizar as piscinas, eles já o fazem sempre, eles sempre que vão utilizar uma piscina, eles antes de entrar, apesar de levarem os barcos limpos, antes de entrarem naquela piscina é desinfetado, é matar as bactérias, já com esse cuidado, porque as piscinas são um ambiente ainda mais preocupante, porque andam lá as pessoas. Depois, outra coisa que eu vejo é o motivo de ter as barreiras, mas isso são perguntas minhas que às vezes tenho dúvidas e também pesquisei muito sobre isto. E, normalmente as barreiras devem ser para limpar aquela zona e, de certa forma, quando passamos para a próxima zona, se houver alguma coisa que aparecer naquela zona, ser limpo. O que eu vejo aqui em Monte Mor é feitas 3 barreiras e quando há muito limo é retirado. Mas se calhar não seria preferível, por exemplo, só fazer 500 metros, 3 barreiras de 500 metros, conseguir limpar esses 500 metros e, por exemplo, quando na zona já não, durante um ano, ir passando ou indo inclusivamente adicionar mais barreiras. Atenção, estou a falar para mim, porque estas barreiras, quando eu estou a treinar, das poucas que dá, que é mais no final do inverno, quando ela de certa forma morre, obriga-me ou a passar por terra ou a passar por cima das barreiras. Depois outra, ela, por exemplo, noutra zona que está uma barreira, ela inclusivamente vai para o mar, vai para o rio. Estar ali a fazer uma barreira,
se calhar não faz tanto sentido, porque, por exemplo, temos não é o Jacinto, mas é o Nenúfar, que é uma pequena zona, vamos falar 300 metros quadrados, se calhar não é tanto, e nessa zona nós conseguimos manter limpa de Jacinto. Ou seja, não basta meter barreiras, o que interessa é manter aquelas zonas onde está a barreira limpa. Isto me preocupa porque aquele rio faz parte de mim, porque cresci lá, fiz lá grande parte da minha vida e gostaria de remar, e já o fiz, mesmo em 200 metros. Fui dos primeiros a lutar contra este Jacinto, porque quando ele apareceu, eu andei lá com os meus atletas e andámos e tentámos, mas chegou um ponto que foi mais forte que nós e tivemos que ir para o centro de alto rendimento, porque apesar de termos o centro de alto rendimento, sempre preferíamos aquele espaço que era tipo nosso. E eu vou vendo isto porque os anos vão passando e efetivamente estas soluções não estão a resultar. E eu pergunto-me, o porquê de não começar mais acima do rio, mesmo que seja pouco, e se faz uma limpeza pouco, porque eu estar a fazer a limpeza no final é o que eu vejo em Pantera de Formentelas, que dizem que é um sucesso, mas se aquela ceifeira sai de lá, aquilo é o caos, porque basicamente o Jacinto está acima, não está ali. Basta vir uma chuvada e do momento uma pateira que está limpinha de Jacinto fica cheia de Jacinto. E aqui em Montemora, se calhar estamos a ir pelo mesmo, se calhar temos que começar mais acima, onde ainda não existe e começa a haver, e vir daí para baixo. E aí ir metendo barreiras para impedir que ela suba para cima. Isto, eu tinha aqui muitas mais perguntas. Frederico, pedi-lhe para concluir. Vou só dar mais um exemplo também, um bocadinho na ótica do Hélder deu. Por exemplo, nós temos aqui uma pastelaria, que, como vocês de certeza conhecem, ali na zona de Tentugal. Basicamente, agora havia 2, 3 grandes, agora há uma outra terceira grande, em que se calhar só se calhar há 6 meses atrás é que essa pastelaria tirou o Jacinto de um laguinho que lá tem. Ou seja, já desde que ela abriu, tem lá o Jacinto. E apesar de serem chamados a atenção, eles mantiveram lá o Jacinto. É só para a gente ver o difícil. E só um pormenor, pelo menos nesta parte do Rio Velho, eu quando vi o Jacinto aparecer na primeira vez, foi simples. Foi nas cheias de 2016. Ou seja, possivelmente ele existia aí em algum lago de alguém, em alguma zona de alguém, e foi parar. E atenção, eu falo naquela parte do Rio Velho, porque eu treino lá todos os dias e vi claramente os bolos a aparecer a seguir às cheias de 2016. Em 2017 foi quando ele já começou a fechar, e pronto, o resto já vocês sabem e conhecem bem. Agora eu tenho outra questão, é quando tirarmos o Jacinto, se conseguirmos tirar o Jacinto, já vem outra, e terá que estamos preparados para essas outras que vêm, porque o rio está completamente baixo, não tem água a circular. A água pouca que vem do centro de alto rendimento, que é uma água estagnada e parada, que também não é de melhores condições, ou seja, o resto da água que vai dar ali, muito é também dos campos do Mondego e da agricultura. Ou seja, nós não vejo isto com bons olhos, porque aquela qualidade da água deve ser péssima. E nós nunca temos dados sobre isso. Por isso é que eu gostaria da parte científica analisar mais esta situação, se calhar trabalhar mais, só que eu vejo muito dinheiro gasto, mas depois os frutos é que estamos na mesma. Eu gostaria, e agradeço o esforço de todos, mas se calhar não teremos a gastar dinheiro em muitas vezes para o ver, ou seja, estamos a fazer trabalho, mas é um trabalho que depois não tem continuação. Eu podia estar aqui a falar, mas Obrigada, Frederico. Agradeço a luta de todos, porque acho que estamos aqui muitos, mas devia ser muitos mais, e enquanto não houver também a própria comunidade, porque, por exemplo, naquelas imagens do outro professor, que é o Sr. João Castro, o que acontece? Apesar do Jacinto não aparecer nas imagens, a verdade é que ele já está depositado naquelas margens todas, por isso é que, de um mês para o outro, de repente, ele já lá está no meio, porquê? É quando ele consegue fechar uma zona, depois começa aí a expandir. Mas ele, antes de aparecer nas imagens do satélite, ele já está pelas margens todas. E eu digo, será que muitas pessoas por ali a pé não conseguiam retirar a maior parte? Porque o rio, quando está baixo, nós temos acesso a pé, nem precisa de barco. Porque ali os barcos, aquilo rio é tão baixo, qualquer barco com hélice fica sem hélice, que é um instante. Ou seja, ali acaba por ser uma remoção, ou através de barcos a remos, ou talvez aqueles com vento de vinhas, ou um overcraft, ou qualquer coisa assim. Porque ali as hélices vão deixar de funcionar. Agora é aquela questão, o rio não tem que ser afundado, não tem que haver mais água. Há muitas questões.
Obrigada, Frederico, E peço desculpa. pela sua questão e comentários e observações. Engenheiro Helder, não sei se quer acrescentar ou dar uma resposta breve ao que o Frederico disse, Certo? para podermos avançar. Certo. A questão das barreiras é de contenção. E a questão do que eu estou a dizer, de ter conseguido arranjar 2 elementos para estar a trabalhar especificamente nesta matéria, é o fundamental para essa ampliação. Basicamente, os recursos humanos têm que ser afetos a esta intervenção constante e permanente, o que significa que temos de estar quase 24 sobre 24 horas em água. E como o Frederico sabe, e ele trabalha no mesmo sítio que eu, os recursos humanos não são o que abundam neste tipo de instituições, como é óbvio. Pronto, vamos aqui passar então para terminarmos aqui no nosso webinar, que já vai assim um bocadinho fora de horas. A professora Ana Geraldes faz uma pergunta, eu penso que a professora Hélia Marchante já respondeu, que creio que o engenheiro Helder falou numa nova invasora que apareceu recentemente e que pode ser pior do que o Jacinto. Qual é ela? Professora Hélia, pode só... Eu tinha respondido há bocadinho, é do IG Peploides. Uma delas, mas há mais. Uma delas. Sim. E a nossa última questão vem do Miguel Afonso e que diz que a elevada carga de nutrientes presente nas massas de água, resultante da atividade pecuária, das indústrias e de esgoto não tratado, promove o crescimento exponencial do jacinto. Como poderemos evitar ou mitigar que estes atos ocorram de forma a evitar o desenvolvimento descontrolado da planta? Professora Hélia, se quiser... Eu peço desculpa, eu estava a responder a uma pessoa por escrito e distraí-me. Qual é que era a questão? Como é que podemos evitar ou mitigar a elevada carga de nutrientes que vai parar aos recursos de água? O plano de ação local do Jacinto Água em Montemor Velho prevê precisamente essa questão como uma questão de prevenção, ou seja, é óbvio que o excesso de nutrientes, aliás, o excesso de nutrientes, eu até falei nisso quando disse as condições preferenciais para a espécie, fazem-no crescer mais rápido, mas não o fazem crescer mais rápido só a ele. As plantas dentro d'água gostam de excesso de nutrientes. Aliás, há várias plantas nativas, como ranúnculos, algumas espécies que nós nem sequer devíamos combater, entre aspas, mas que quando há excesso de nutrientes dentro da água, elas também aumentam e também tapam completamente e também causam problemas. Portanto, o excesso de nutrientes é óbvio que é uma das coisas, e isso tem muitos efeitos a outros níveis, não é? Nós bebemos água, não é? E a água, muitas vezes que nós bebemos, passa por caminhos que não se conhecem todos. E, portanto, o excesso de nutrientes dentro da água é uma questão de base que devia ser combatida e que eu acho que Montemor tem muito bem essa questão presente, não é? Identificada como uma das coisas que, ao ocorrer, claro que facilita o jacinto de água. Agora, essa questão do excesso de nutrientes e o abuso que se fazem dos fertilizantes e dos adubos e de muitas outras coisas que não se deviam utilizar, é uma questão que temos presente para muitos outros problemas e ainda não a conseguimos resolver. Eu acho que vamos sempre dando passos no sentido de, claro que não queremos que isto aconteça. Se conseguirmos que isso não aconteça, a luta contra o jacinto também vai beneficiar. Agora é muito difícil de conseguir que nenhum agricultor ponha excesso de nutrientes nos seus campos. E porque não é sempre intencional, não é? Pode ser várias posições que ocorrem e que vão dar nutrientes a mais dentro d'água. É óbvio que isso beneficiava, mas é um desafio muito grande e que tem muitas implicações. Nós, no nosso caso, com a cultura do arroz e do milho, e agora da batata e das hortícolas, são plantas que exigem bastante a nível de parte nutritiva e são colocadas bastante, por isso que eu estava a falar na questão da matéria orgânica, a substituição da matéria orgânica por químico seria uma outra vantagem nesta não posição de tanto matéria inorgânica, o azoto e o fósforo, que é uma coisa abismal na parte dos adubos associada às culturas para o crescimento rápido, da agricultura intensiva, que acaba por escorrer depois para as linhas de água e basicamente nós temos um sistema de recolha e um sistema de encaminhamento de drenagem dos campos que basicamente estão interligados a estas zonas.
Muito bem, obrigada pelas vossas respostas às nossas questões. Vamos então agora concluir o webinar. E eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos 3 oradores da tarde que estiveram aqui, disponibilizaram um bocadinho do seu tempo para estar aqui connosco, a falar sobre um tema que nós poderíamos estar aqui a tarde toda a falar sobre ele. Agradecer também a todos os participantes que nos acompanharam no webinar. Nós esperamos poder contar novamente com a vossa presença nos webinars, nos próximos webinars que vamos ainda organizar no âmbito do projeto Biocomp 2.0. E, por fim, dar-vos a informação que a gravação do webinar e as apresentações que foram feitas pela professora Hélia, pelo engenheiro Hélder Araújo e pelo professor João Paulo Castro, irão ser disponibilizadas futuramente na própria plataforma do projeto Biocomp 2.0. Para além deste material, será depois também divulgado informações do projeto e os próprios resultados. E também este material vai ser disponibilizado na plataforma ProBioMadeira. Esta plataforma resultou de um outro projeto de investigação da New Organic Planet, e esta plataforma tem essencialmente o objetivo principal de disseminar todo o conhecimento que for possível, técnico e científico, produzido na comunidade científica. Sendo assim, resta-me despedir-me de todos vocês. Uma vez mais, muito obrigada a todos e desejo-vos um bom resto de boa tarde. Muito obrigada e até à próxima. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.